Boa noite, queridos amigos. Como nós havíamos acertado, conversado todas as quartas-feiras, estaríamos dando início ao estudo da mediunidade. Esse estudo da mediunidade é um estudo complexo. E nós dividimos ele na parte do corpo físico e na parte do corpo espiritual, daquilo que se refere à parapsicologia, a psicologia em si, a mecânica quântica ligada à fé, porque nós somos seres ligados ao universo. Falamos muito a respeito disso tudo, falamos da energia que flui, da bateria que forma a mesa mediúnica, falamos sobre tudo isso com muitos detalhes. Agora, nós precisamos dar andamento no nosso estudo e falamos que, às vezes, a sensibilidade do espírito é tão grande que chega junto aos médios, chegamos a falar dos médios que só falam com pessoas da mesma família, mas antes de começarmos os nossos trabalhos da noite, nós precisamos conversar e elevar nosso pensamento a Deus, porque nós estamos numa reunião. E nesse momento, então, eu gostaria de baixar minha cabeça, elevar meu pensamento aos céus e fazer uma invocação. Ó tu, presença infinita e onipenetrante, tu, Deus Todo-Poderoso, Jesus, dentro de cada forma humana, nós reconhecemos e aceitamos a tua presença plena nesses estudos que estamos fazendo, manifestada dentro dessas formas que somos nós e dentro da forma humana de cada um dos indivíduos que Deus criou, que Deus emitiu. Nós te louvamos e agradecemos porque finalmente nos tornamos conscientes dessa poderosa presença para quem podemos nos envolver e reconhecer com a plenitude da atividade de Deus em cada um de nós. O eu sou o que eu sou da sarça de Moisés está presente em todas as coisas e em nossa vida aqui e agora. E com isso eu vos dou as minhas saudações e as saudações dos espíritos superiores. No passado, na última reunião que fizemos sobre mediunidade, nós discutimos o pensamento positivo, a comunicação em termos de parte elétrica, pensamento firme e seguro de cada um de nós. Falamos da sala, que tem que ter uma energia muito forte, e nós funcionamos como condensadores e etc. Hoje nós vamos falar sobre a ligação nessa parte elétrica e sobre a necessidade do passe, a ligação com o mais alto, a ligação com os espíritos, a resistência dos médios, que os médios normalmente têm muitas resistências, e a formação da mesa mediúnica. Isso é a parte mais importante que nós devemos fazer. Agora, eu diria para vocês que nós precisamos ter alguns cuidados. Nós funcionamos como uma corrente elétrica e somos condensadores. Por esta razão, como correntes alternadas e correntes contínuas que somos e que fazemos através do nosso gerador principal, que é o cérebro, nós precisamos ter uma ligação sempre com o mais alto. Sempre com o mais alto. Mas para isso é necessário que hajam trocas de energias. Por isso que nós falamos que existe sempre um médio, não médio, para que dê um equilíbrio na sala de reunião, para que as forças se concentrem de uma forma tal que sejam, digamos assim, necessárias ao desenvolvimento daqueles espíritos que vêm conversar conosco, são às vezes sofredores. Daí, qualquer dor que sintamos, ser imediatamente socorrido com aquela mão que vai ao local, com a restabelecer o equilíbrio. Muitas vezes nós sentimos uma dor de cabeça, botamos a mão na cabeça e melhoramos. É um autopasse, como nós chamamos. Por isso as pessoas fracas gostam de ficar segurando as mãos das pessoas fortes. Os enfermos, assim, fazem com que as pessoas fiquem sadias. São assim que os enfermos fazem, o que as pessoas sadias fazem com os enfermos. Os passes são as transmissões de energia que nós temos através de nossos dedos. Por isso que Jesus impunha as mãos.
os médiuns, os seus discípulos, impunham as mãos. Teve um determinado momento que chegou a um ponto tal que eles não podiam mais dar dando passe, apertando mão, eles começaram a abraçar, é uma verdadeira troca de energia. Falamos sobre isso já. Os passes que eu gostaria de tratar agora são os derramamentos de elétrons através das pontas dos dedos, para restabelecer o equilíbrio daquele que recebe o passe e que deles está carente. Mas o médium precisa de passe. Por isso, muitas vezes, já o condensador que está ao lado dele, que não é médium, normalmente não tem a mesma frequência vibratória, muitas vezes impõe as mãos para que haja um determinado equilíbrio daquele médium que está em sintonia vibratória com a entidade comunicante. Todavia, da mesma forma que um pente faz, eu já falei, nós falamos isso na primeira vez, assim como também ocorre com o corpo humano, sentimos aqueles arrepios, aqueles leves arrepios, mas existem aqueles médios que eles são resistentes. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eles não dão comunicação. Nos estudos mediúnicos que nós fazemos, às vezes nós sentamos à mesa e colocamos papéis, que é lápis, e esperamos que os médiuns se manifestem ou que haja alguma comunicação, mas a corrente que é feita, as vibrações não são suficientes para isso. Existem, sim, elétrons positivos que possuem o excesso de carga negativa. Com esses, é mistério primeiro da passe de descarga, tirando as cargas negativas. E nós desaconselhamos qualquer médium que esteja com algum tipo de problema a participar de reuniões mediúnicas, porque nós fazemos uma corrente que podemos chamar contínua ou alternada. Às vezes, o médium recebe contínuas, outras vezes alternada. Mas ele tem que ter o controle absoluto disso. Ele tem que ser treinado, segundo a convenção dos cientistas, se caminharem de um polo para outro. E foi como uma das vezes eu falei, o polo positivo, o polo negativo. O polo positivo, o amor desinteressado. O polo negativo, normalmente o ódio, o rancor, as irritações que acontecem no nosso dia a dia. Os médiuns devem estar extremamente preparados para esses momentos de ligação com o mais alto. Que ligação é essa? Todas as criaturas humanas têm uma capacidade elétrica. Como vimos, como já temos dito desde o início, porque o próprio corpo é um eletrólito. Essa eletricidade estática pode ser transformada em corrente, que é o que acontece com a mediunidade, seja ela direta ou alternada, como eu já disse. Se o indivíduo se ligar a um abastecedor de força, é como se fosse isso. Temos assim que a corrente elétrica tem um curso se a pessoa se ligar a um acumulador, unir-se a outra pessoa com vibração suficientemente forte. Quando um espírito ou uma entidade bastante forte, bem carregada de eletricidade positivas e boas, se aproxima de nós, no plano cósmico, na força cósmica, que por meio da prece nós temos que fazer isso, a bateria reunida de algumas pessoas forma um grande gerador. E uma vez excitada essa corrente, na criatura, que é o médium, este entra em estado de transe, com seus élitos em forte vibração. Daí, Kardec, na época, falar dos médiuns conscientes, inconscientes e semiconscientes. O pior estágio de mediunidade é aquela mediunidade que eu chamo mediunidade consciente. Essa é grave, porque você não sabe se você está falando com a pessoa ou com uma entidade que está junto com ela. Ele entra em estado de transe, os seus elétrons entram em vibração, sua sensibilidade fica aumentada e muito do médium, as suas válvulas, certas glândulas, que depois nós vamos tratar sobre isso, quando tratarmos do corpo humano, conseguem fazer passar as comunicações telepáticas dos outros espíritos, encarnados e desencarnados. Porque tem espíritos encarnados nas reuniões como se tivesse desencarnado, como eu fiz naquela palestra sobre o corpo astral que se desprende do organismo. Eu já tive a oportunidade de fazer reuniões mediúnicas que tinha pessoas encarnadas presentes junto aos desencarnados.
A ligação que comparamos com um acumulador é feita de dois modos. É bom que se entenda isso de uma vez. Ou direta, por contato, ligando-se a fios metais, naturalmente, a uma pessoa encarnada ou desencarnada, ou por indução, quando a criatura encarnada ou desencarnada, sendo possuidor de forte campo elétrico e magnético, envolve o médium nesse campo, excitando os elétrons e produzindo a corrente de comunicação. A ligação será muito mais fraca quando se trata de um simples acumulador. Por isso que da outra vez eu falei que o médium sozinho tem muito menos capacidade de trabalho do que o médium quando ele está com outros médios na mesma sintonia vibratória, porque tudo é vibração. Nós somos parte do universo, como eu disse desde o início. Daí haver necessidade de reuniões desse gênero, de que a corrente mediúnica da mesa seja firme, segura, que haja, como se diz vulgarmente, concentração. Aquelas conversas que eu falei que a gente tinha no início, tal, tem que ser evitadas. Ou seja, todos têm que se ajudarem com um pensamento uníssono, a formação de um campo elétrico que permita aquele grupo que está reunido na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, que aquele aparelho que deverá registrar os sinais telepáticos enviados de fora, uma sensibilidade apurada e uma seleção de sinais evitando interferências. Porque, às vezes, muitas vezes, o próprio médium ou as pessoas que vêm desencarnadas na reunião vêm para atrapalhar, para tumultuar, porque são discretos, continuam céticos. O homem cético, ao desencarnar, continua cético. Ele vai ter que ser preparado, vai ter que ser bastante elaborado, trabalhado pela espiritualidade superior para conseguir deixar de ser cético e deixar de ir para reuniões mediúnicas para tumultuar. O médium pode tumultuar, o espírito dele mesmo pode tumultuar e os outros também podem tumultuar. Tumultuar no sentido, não de bagunças, eu me refiro a não estar ligado numa determinada corrente vibratória adequada. Já aconteceu de eu suspender reuniões, porque elementos que estavam presentes à mesa estavam totalmente em dissintonia com o sistema, com a corrente que estava presente, que nós necessitávamos. Por outro lado, o dirigente, como eu já fiz várias vezes, suspendo a reunião temporariamente para fazer uma prece para restabelecer o equilíbrio. Já falei sobre isso antes. Mas e a ligação com os espíritos? Assim como medimos a capacidade mediúnica de uma pessoa, algumas pessoas possuem capacidade de receber espírito de alta energia, de alta vibração. São espíritos que estão com alta vibração a nível superior. Outros estão com alta vibração a nível inferior. Olha lá. Os sofredores, por exemplo, são pessoas assim. São homens como nós que não entendem o estado em que estão e chegam sofrendo dentro da reunião mediúnica. Muitos chegam chorando. Eu tive a oportunidade de, numa reunião mediúnica, a médium que estava ao meu lado começar a ter ânsia de vômitos, porque ela estava se sentindo mal, porque a carga elétrica que estava vindo para ela era extremamente negativa. Daí a importância do condensador ao lado, que fica conversando com o médium que está recebendo a comunicação telepática. É de uma importância fundamental. Todo médium está acompanhado de um não médium para esses momentos. Raros são os aparelhos que suportam grandes quantidades de fluidos elétricos, sem lhes opor resistência, porque o próprio espírito do médium, ele opõe resistência. É como qualquer condutor de eletricidade, por melhor que seja, opõe uma resistência, faz uma oposição à passagem da corrente. Essa resistência é medida em ohms, como a gente chama na eletricidade, e a lei é estabelecida para medi-la. Daí é aqueles estados que nós falamos das correntes alternadas, da impedância, como nós chamamos em eletricidade. A resistência da bobina tem um nome especial, é a impedância.
O fio se opõe muito mais à corrente alternada do que à corrente direta. A corrente direta, o espírito se comunica direto com o cérebro do médium e a coisa acontece de uma forma inconsciente, sem perturbação, sem distúrbio. Mas e como é que funciona essa resistência do médium? No fato mediúnico, observamos com frequência tanto a resistência quanto a impedância nos aparelhos dos médiuns. A resistência é oposta às comunicações telepáticas que eles seguem. Sentado a uma mesa de trabalhos, com a bateria toda formada, boa, o médium sente os sinais elétricos que lhe chegam à mente. E o médium resiste, nada manifestando. Muitas vezes, inclusive eu tive a oportunidade até de um dirigente de um centro espírita na cidade de Maricá. Ele disse, poxa, Walter, eu não consigo sentir nada. Eu digo, pois é, você está opondo uma resistência muito grande, mas isso é natural, isso é normal. O médium sente os sinais elétricos que ele chega à mente e resiste, nada manifestando por causa do temor de que esses sinais não venham de fora, mas de dentro dele mesmo. Porque existem as comunicações anímicas do próprio espírito do médium. Olha o cuidado que nós temos que ter os dirigentes mediúnicos, os dirigentes das reuniões mediúnicas. O próprio espírito do médium, um dia desse aqui, eu recebi uma comunicação mediúnica linda do espírito do médium. O próprio médium psicografou ele próprio. Digamos assim, numa linguagem mais simples, para que as pessoas entendam. Porque o espírito quis se manifestar. O espírito do médium quis se manifestar. Por causa desse temor, que esses sinais não vêm de fora, é que alguns médiuns são resistentes a permitirem, a darem acesso a esse tipo de comunicação. Isto é, que não seja a comunicação do espírito de desencarnado. Ele fica preocupado com isso, mas apenas o seu espírito encarnado. Em outras palavras, ele teme que não seja uma comunicação, mas simplesmente um caso de animismo. Nós chamamos nos nossos estudos científicos da mediunidade de animismo. O Kardec fala muito sobre isso, anímicos, informações, comunicações anímicas do próprio espírito da pessoa. Numa sessão bem orientada, pelo contrário, o que se quer é coisa boa, não importando a fonte de onde provenha, mesmo que seja do espírito do médium, um espírito amigo, um espírito protetor, um espírito instrutor. Eu tenho N psicografias aqui de várias pessoas, espíritos amigos, até anímicos. Um guia do médium, o espírito do médium, às vezes ele se identifica e diz um espírito amigo ou o espírito do médium que está falando. Isso não é raro, não. É comum. Uma sessão bem orientada, como eu falei antes, não importando a fonte de onde provenha, se a comunicação é boa, sensata, lógica, construtiva, que importa se vem de um espírito encarnado ou desencarnado? Que importa isso? Se nada vale a comunicação, deve ser rejeitada. Venha ela de uma ou de outra forma. A razão é que deve ter a última palavra. Por esta razão, o dirigente mediúnico, ao analisar as psicografias que são feitas naquela reunião, são objeto de análise acurada pela sua elevação, se deve ou não ser divulgada, que às vezes não é possível divulgar uma informação que não seja uma informação que venha dos planos superiores. Mas além dessa resistência à corrente direta, e que geralmente é consciente, todos os médiuns têm sua 30% de consciência, uma vez Ivaldo falou de 70% vem de fora, 30% vem de dentro, digamos assim. Existe também a impedância, como nós chamamos em eletricidade, ou seja, a resistência quase sempre inconsciente à passagem da corrente do espírito para o médium. O médium não faz de propósito. Ao contrário, conscientemente se coloca à disposição. Ele relaxa, tenta entrar em transe mediúnico e se entrega seu pensamento, entrega sua mente, entrega seu corpo,
para esperar a comunicação vir até ele. Mas sem querer e sem saber, não deixa que seus órgãos especializados vibrem suficientemente. O melhor, ele provoca a impedância, seja resultado dos fatores estranhos, a questão de material que possui o corpo físico, o que torna difícil a identificação. Por exemplo, o médium tem um problema de saúde naquele dia. Se, por exemplo, se tratar de uma pessoa frígida e indiferente, haverá muito mais dificuldade do que uma pessoa sensível e amorosa, sobretudo se estiver apaixonada. Olha que detalhe interessante. Assim, o comprimento do fio de comunicação, se a comunicação é feita de longa distância, como, por exemplo, agora nós estamos fazendo, por transcomunicação instrumental, pela internet, tá certo? Se a temperatura da sala for quente, a comunicabilidade se torna imperfeita, gente. E também a temperatura do corpo do médium influi, e pouca gente sabe disso. Tanto assim que os melhores aparelhos resistem a baixa temperatura no corpo. É como se houvesse uma pequena friagem. Uma vez eu fui à casa de uma pessoa e parecia gelada a mais ou menos um palmo do chão. Estava cheio de espírito lá. E eu sentia a um palmo das minhas pernas aquela friagem. E a sala estava quente. Eram os espíritos que estavam ali presentes para se comunicarem. Os melhores aparelhos resistem a baixa temperatura. Não se espantem com isso, de amanhã você dizer, minha pressão baixou. Não, sua pressão não baixou. A temperatura do seu corpo, a baixa pressão sanguínea, é típica do médium a hipotensão. Preste atenção. Não podemos esquecer esses detalhes, que são fundamentais. E vocês médios e os médios que estão a me assistir estão entendendo e tenham vivido experiências como essas que eu estou colocando. Eu digo isso porque trabalho nisso há mais de 50 anos. Já passei por todas essas experiências. E ainda as passo hoje. Outro fator de impedância é a variação do campo magnético. Quando uma corrente mediúnica é fraca, e acontece de ser muito fraca, muitas vezes, a maioria das vezes, e insegura, como eu já falei na reunião passada, quando seus componentes se distraem com facilidade, quando há elementos fracos, diminuir a capacidade da bateria, que nós formamos uma bateria, um acumulador pifado inutiliza a bateria. Se um médium tiver um problema qualquer, ou numa fração de segundo, ele pensar no problema do marido, da mulher, do filho, do tio, do pai, da mãe, se ele naquele momento se desconcentrar, ele se torna fraco, diminuindo a sua capacidade, a capacidade da bateria toda. Um acumulador pifado inutiliza a bateria toda. Uma pessoa distraída quebra toda a corrente. E uma das razões que eu uma vez suspendi a reunião era porque tinha médiuns distraídos à mesa. Não interessa isso. Conforme estamos vendo, isso é muito sério que eu estou falando. Essa palestra ela é muito grave. Conforme vamos vendo, vocês, diretores de direção mediúnica, prestem bem atenção aos seus componentes. Um curso de eletrônica seria excelente, mas, mesmo simples e elementar, ele esclarece e explica os fenômenos cientificamente, sem necessidade de recorrer a sobrenaturalismo. As pessoas querem vir em busca do sobrenatural. Eu quero falar com meu pai, eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com meu cunhado, meu irmão morreu. Hoje eu recebi uma foto, eu não vou dizer de quem, de uma pessoa que tirou a foto, e atrás da janela estava um rosto. Era do ex-marido que tinha desencarnado. Você está vendo isso? Eu digo, estou. Está aí. Mas isso é ruim ou isso é bom? Isso pode ser ruim, isso pode ser bom. Ele pode estar ali para proteger, pode estar ali por muito amar, ou pode estar ali por permissão, mas só estaria ali por permissão, ou estará ali porque não se desligou da matéria, como aquele caso que eu falei, quando eu fui entrar no fórum
e o dono dos bens estava lá dizendo que estavam dilapidando os bens dele. Eu passei horas e horas conversando com ele, dizendo: você não está mais nesse plano, esquece isso, deixa eles jogarem tudo isso fora. Você não, aonde você está, você não precisa desses bens. Olha a situação como é que dá. Mas essa resistência que os médios têm, essa resistência que os médios dão, são naturais e se efetuam de diversos planos. No plano material, que eu chamo da eletricidade, e no plano emocional. No plano emocional. No plano intelectual, mediunidade intelectual. Plano emocional, arte. Plano intelectual, vou repetir, mediunidade. No plano espiritual, inspiração. As resistências ligadas de seguida se somam. Por isso, quanto mais numerosos foram os descrentes e de má vontade na reunião, menos possibilidade de se obter comunicações. Vocês já perceberam que em algumas reuniões, alguns dirigentes mediúnicos vão dizer isso para mim claramente agora, eu vou confirmar. Quantas vezes não acontece nada e nenhuma comunicação é registrada naquela reunião mediúnica? Por quê? Exatamente por isso que eu disse. A resistência à corrente. É a razão de um médium que resiste à comunicação quase sempre sentir mal-estar e persiste mesmo depois da reunião. Tem médios que saem passando mal, se sentindo mal. Quanto mais acrescido o fio, maior sua resistência à corrente. Daí serem mais difíceis, mas muito mais difíceis, as comunicações em ambientes quentes e abafados. Então a reunião mediúnica, a sala mediúnica, tem que estar arejada. Não precisa estar com o ar-condicionado a 18 graus e todo mundo com frio, mas tem que estar, pelo menos, num ambiente natural. Ambiente quente e abafado não serve para a reunião mediúnica. Em vista disso, é que se aconselha que os médiuns não se alimentem excessivamente ou ingiram álcool, nem comam carne desmazia, para que se oponha menor resistência às comunicações. Eu respondi essa pergunta a uma médium que disse que eles estavam fazendo lanche no meio das reuniões. Eu disse: não façam isso. Eu dei a orientação para que não comessem nada, antes ou depois, mas muito antes. A digestão começa aos 20 minutos. E um espírito uma vez disse para mim o seguinte: Walter, eu não sei o que fazer. Olha, nós trabalhamos tanto porque aquilo cheira tão mal, essa digestão que o corpo físico faz cheira tão mal, dá um trabalho enorme. A gente chega cedo, chega antes, começa a preparar a reunião, está na hora certa, tudo tem hora, hein? Eles chegam antes de nós para receber os sofredores e para receber a espiritualidade superior que vem nos ajudar. Mas eles não podem ficar trabalhando a nossa digestão, que isso cheira mal para eles. Isso foi o que me disseram. E eles não estão enganados disso, não. Tanto que, por exemplo, aqui mesmo eu digo, nas minhas reuniões, eu nunca, até antes das minhas palestras, eu prefiro não me alimentar. Eu só me alimento depois, para não criar problema para os meus mentores espirituais e para quem está ao meu lado e para quem está me dando a luz necessária para que eu fale isso para vocês. Porque nós não queremos correntes parasitas, né? Quando é que ocorre uma corrente parasita? Quando o núcleo de metal do rotor do gerador, que é o nosso cérebro, é construído de uma só peça sólida inteiriça. O cérebro está lá inteiriço. Os condutores estão enrolados, são aqueles, um monte de fiações. O cérebro tem trilhões e trilhões sendo os condutores enrolados em torno de um núcleo de metal. No nosso caso, não é metal. E, inclusive, quem dirige tudo é a epífise. A epífise comanda a hipófise. A hipófise comanda o sistema linfático. O sistema linfático comanda o sistema cardíaco. Depois o plexo solar. Depois o plexo da base. Mas um dos mais importantes que nós vamos tratar é o baço. E pouca gente sabe disso. É o baço. Que é responsável por toda a circulação sanguínea do organismo.
Mas vamos lá. Para diminuir a intensidade dessa corrente parasitária que pode existir, ao invés de um bloco inteiriço, são usados pequenas chapas. Como é formada a mesa mediúnica? Vamos tratar disso agora com muita seriedade. O conhecimento desse efeito é de grande utilidade para a constituição da mesa mediúnica. E explica que, desde os primórdios, os bons dirigentes das sessões fazem sentar médios intercalados com não médios. A razão dada é que os não médios servem para sustentar a corrente. Perfeitamente lógico e verdadeiro. Isso é eletricidade. Mas agora, pela comparação da corrente de Foucault, que é uma parte elétrica, podemos perceber o motivo científico disso. Se os médios se sentam todos em seguida à mesa, preste bem atenção nisso, formam-se uma corrente parasita. Pouca gente sabe disso. Senta um médio junto do outro, um médio junto do outro, um médio junto do outro. Como é que vão ser feitas as comunicações disso aí? Meu controle de tempo caiu aqui, com licença. Eu preciso do controle de tempo para não cansá-los. Além disso, envolver um outro médio em vibração pode fazê-lo enganar-se. Supondo tratar-se dos fluidos de um desencarnado, talvez fosse a comunicação e é do outro, do espírito do outro médium que está do lado. Daí a gente fazer essa alternância para evitar esse tipo de coisa. Mais ainda, formando um bloco monolítico de médios em grupo inteiriço, a intensidade da manifestação é maior, enfraquecendo a resistência dos médios pela corrente parasita. E a ação dos espíritos se fará com muito mais violência. Começam choros, gritos. Mas o médium tem que ter capacidade de controlar esse tipo de situação. Porque, às vezes, tem reuniões mediúnicas que as pessoas gritam. As pessoas choram. Se os médiuns sensitivos forem intercalados com não médios, porque nós todos somos médios sensitivos, intercalados com não sensitivos, que nós chamamos isolantes, cada um deles dará a sua manifestação com intensidade normal, sem perigo de influenciar os vizinhos e com maior possibilidade de conter a violência dos manifestantes. Por que violência dos manifestantes? Ora, eu recebi uma vez a comunicação de um rapaz jovem que tinha sido assaltado numa esquina e tinha sido perfurado com uma faca. Ele chegou ofegante na reunião e o médium fica ofegante. E chegou no ofegante e disse: eu estou correndo atrás dele, eu quero pegar ele, eu vou pegar ele. Eu disse: meu irmão, você vai pegar quem? Ele me furou. Sim, ele te furou, tudo bem. E daí? Por que você vai correr atrás dele agora? Você não vai conseguir. Uma vez eu tive de ser até um pouco duro. Ele não estava aceitando, um dos espíritos comunicantes, não estava aceitando que estava desencarnado. E eu fui obrigado a criar um artifício. Eu disse: meu irmão, meu caro irmão, quem o trouxe aqui? Aí ele disse quem o trouxe. Normalmente é o pai, a mãe, o avô, a avó, um amigo pessoal de muito tempo, uma ex-esposa, uma finada esposa, um finado marido. Alguém que ama muito aquela pessoa, traz ela para cá. Eu disse: quem te trouxe aqui? Não, quem me trouxe aqui foi ele. Não quis dizer o nome, eu não quis perguntar. Não sejamos como aquele diretor de mediúnica que, quando o rapaz disse: eu sou um cardeal, tal, etc., disse: eu sou um general romano. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que está 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos sem reencarnar, mas os hindus e os orientais dizem que levamos normalmente uma média de 200 anos para reencarnar. Olha que coisa interessante. Isso depende muito do que você está estudando. Se os médios sensitivos forem intercalados com o não médio, como eu estava falando, cada um deles dará a manifestação correta. Mas eu fui obrigado, como eu estava dizendo, a dizer àquela pessoa o seguinte: meu irmão,
você faz uma coisa para mim? Assim, conversando, como se estivesse conversando agora, como nós estamos. Eu disse, o que é que você quer? Eu disse, olha as suas mãos. Você está vendo as suas mãos? Ele olhou e disse, ué, eu não estou vendo as minhas mãos. Eu disse, porque você está no outro plano. Você está num plano ou outro. Você está noutra dimensão. Você não está mais aqui na dimensão material da carne. Por esta razão, você não está vendo suas mãos. Isso porque eu já estou tão experiente dessa experiência de fazer mediúnica que eu tenho diversos artifícios que eu não posso dar para vocês. Eu posso até dizer, mas vocês vão ter que vivenciar isso. Eu posso dizer da experiência, mas eu não posso dar a minha experiência para vocês. Vocês vão ter que ter a de vocês. Isso para você passar as mesmas coisas que eu já passei. Formaciar, dessa forma, uma corrente normal, com um sensitivo e outro não sensitivo. Um sensitivo, outro não sensitivo. Sem perigo do parasitismo, de influências mútuas, de violências acrescidas, dentro do possível, pois formam os dirigentes da mesa, com essa alternância dos médios e não médios, uma coisa extraordinária, a capacidade daquela estrutura funcionar perfeita. É isso que nós precisamos, nós que somos dirigentes de mediúnica. É equilibrar a pressão elétrica entre a ponta do fio e a outra extremidade do potencial elétrico, da corrente vibratória da comunicação. Isso é uma ligação em série. E essa ligação em série ela é fundamental. Eu vou até ir um pouco mais longe e dizer para vocês que isso é um circuito fechado. Isso é importante para a constituição da corrente mediúnica. Por isso, ela é sempre construída em circuito, em redor de uma mesa ou sem mesa. Eu já fiz reuniões sentada em uma sala, nos sofás, as pessoas no sofá. Uma parte estava à mesa, outra parte no sofá, outra parte no sofá, e eu sentado numa cadeira, olhando para todo mundo, e fiz uma reunião mediúnica extraordinária. Só quem sentou à mesa foi a médium que ia psicografar alguma coisa, se lhe fosse permitido. Por isso, ela sempre é construída em circuito. Veja bem, ao redor de uma mesa ou sem mesa, mas em circuito. Isso porque, geralmente, os médiums têm fraca potência. Por isso, a ligação é feita em série, em circuito fechado. Só médios de grande potência podem ser ligados em aparelho, em paralelo, trabalhando a sós. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu sou um desses. E, lamentavelmente, nossa, é a única coisa que mais me dói é que, de consciente a semiconsciente, às vezes eu estou totalmente consciente ouvindo aqui do meu lado alguém falando comigo e alguém me dizendo algumas coisas, como aconteceu tantas vezes com tanta gente, que acontece comigo, com outros e com anônimos como eu. Nossa, nós temos tantos anônimos como eu por aí que você nem imagina. E a pessoa está ouvindo, eu estou ouvindo, estou vendo, estou sentindo, estão me dizendo o que vai acontecer e eu não posso falar. Não devo falar, porque senão você não vai ter a sua experiência própria. Não adianta dizer, mas isso é bom, isso é ruim ter alguém ali, isso é bom que eu tenha. Mas quantas vezes você está na cozinha da sua casa e sente como se estivesse recebendo uma descarga elétrica suave, uma presença gostosa de alguém que veio te visitar, que muito te amava, uma filha, um pai que desencarnou, que vem e vem te dar um abraço, desde que ele tenha permissão. Mas tudo depende de voltagem. Agora, meus amigos, o médium despende muita energia. O médium despende energia e ele precisa se refazer. Daí que, quando termina a reunião mediúnica,
Os não sensitivos, normalmente, vão até o médium, até ele sentado, continua sentado lá na cadeira dele, e os médios dão um passe de equilíbrio e de liberação, como eu estou fazendo aqui agora, levando as minhas mãos, os meus dedos e a minha energia, cada um dos que estão me ouvindo. Pare e pense. Sintam fluir a energia no corpo de vocês. Sentirão alguns que estão mais acessíveis, um leve arrepio, como se houvesse uma troca de energia, como se houvesse uma eletricidade passando por você, para recompor você, para me recompor, porque cada vez que nós estamos trabalhando, nós perdemos muita energia. Assim, na reunião mediúnica, podemos calcular a energia despedida pelos aparelhos, que somos nós os médicos, que nós chamamos aparelho, nós somos aparelhos, calculando o potencial da força do conjunto, a intensidade da corrente, a potência do aparelho e o tempo gasto. Em vista disso, a reunião mediúnica não pode ultrapassar 1h30. Não se aconselha que as reuniões não devam durar mais do que 1h30, a fim de não desgastar muita energia dos presentes. Entretanto, a presença de pessoas com muita vitalidade, muito potencial, e com a manifestação dos espíritos que estão presentes, muito elevada, grande intensidade de corrente, e de muitos médios, a forte potência pode demorar-se. Nada impede que demore mais de 1h30, mas porque a energia fica muito acrescida em capacidade pela alta espiritualidade presente. Além disso, se a corrente estiver bem ligada ao gerador universal das forças cósmicas, que é Deus, ou aquele espírito superior que comanda a reunião, que estará sempre presente. Tem um vídeo que está circulando no YouTube muito interessante. Os bastidores da reunião mediúnica. Eles chegam antes, trazem as pessoas que eles querem, se comunicam com o dirigente, se comunicam com os médios, se comunicam com as pessoas que vão começar a estar presentes. Há uma preparação extraordinária para antes da reunião mediúnica, mais do que cada um de nós pode imaginar. E, principalmente, se o mentor daquela reunião for um espírito de alta elevação, que já passou por muita coisa e já aprendeu muita coisa. O gerador universal de forças cósmicas, Deus. A partir do momento que nós estamos ligados a Deus, a Jesus, nós estamos fazendo prece, nós estamos ali para fazer o bem àqueles que estão desencarnados. Isso eu estou falando da reunião fechada. Por pensamentos elevados e preces desinteressadas. Eu falei aqui antes, quando eu estava falando sobre o Evangelho, e na última reunião mediúnica que nós fizemos aqui, sobre mediunidade, sobre técnica da mediunidade. As preces têm que ser desinteressadas. Isso fortificará e muito a capacidade do grupo e compensará a energia consumida no intercâmbio. É como se nós tivéssemos um transformador, que é um aparelho que consiste em 2 bobinas, um fio fino isolado, geralmente por verniz, enrolado no núcleo de ferro doce. É assim que se dá que é uma bobina. A corrente, ao passar pelo fio em redor do ferro, magnetizam e desmagnetizam muitas vezes por segundo. Funciona o transformador de acordo com o número de aspiras, que são as voltas. Aquelas voltas que dá a bobina. Dessa primeira bobina e com o número de espiras de outras bobinas secundárias de saída, é que é a magnetização por indução. É o mesmo processo elétrico que se dá na reunião mediúnica. Exatamente isso que eu quero que vocês vejam. Daí os 110 volts, 220 volts. Quem está com a alta energia, alta frequência, está com energia de 220 volts. Tem aquele de 110 volts, 120 volts, e assim vai. O interessante
não é fazer o transformador trabalhar nesse sentido, e sim no sentido contrário, diminuindo a voltagem e aumentando a corrente. É assim que nós devemos agir nas mediúnicas. E os não médiuns? Essa pergunta me fazem todos os dias. E os não médiuns? Como ficam os não médiuns? Inclusive aquele dirigente da Casa Espírita que disse: eu estou triste, eu vou deixar de frequentar a reunião, nada me acontece, eu não sei nada, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Muito pelo contrário. Você está fazendo mais do que você está imaginando poder fazer. Verificamos na prática que em certas reuniões mediúnicas há elementos humanos que funcionam como verdadeiros transformadores, que aumentam a corrente. Eles não sabem, não percebem a importância, inclusive, que tem. Quase sempre são pessoas que não são médios, nesse sentido que estou falando de ter uma ligação vibratória com o nosso cérebro, com o cérebro do comunicante. Quase sempre são pessoas que não são médios e têm que muitas vezes se julgam inúteis na reunião, como esse dirigente. Eu disse: meu amigo, você não tem ideia da importância que você tem. Quando você senta àquela mesa, você está agindo ali de uma forma extraordinária. Você não tem que estar recebendo espírito nenhum, não. Você não precisa disso. Você precisa de estar onde você está. Exatamente para você dar o equilíbrio entre os médios e os não médios. Ficam ali parados, concentrados, firmes, mas nada sentem. Um disse isso para mim: eu não sinto nada. Eu digo: mas não precisa sentir. Você está sendo mais útil do que você imagina. No entanto, estão servindo incalculavelmente para o bom êxito das comunicações. São chamados estacas de sustentação. Se algum de vocês, de uma reunião mediúnica, quando sente diz: eu não sei, eu não vou porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, o quê? Você não tem ideia incalculável da importância que você tem. Exatamente por isso são chamados estacas de sustentação. Você é a sustentação de uma reunião e não sabe o que é. Sem a presença sua lá, dessas pessoas que não sentem nada, mas que são utilizados exatamente como condensadores, aqueles que são intermediários entre um médio e outro, tal, etc., e que conversam com os espíritos sem sentirem nada que estão conversando, mas conversam, doutrinam. Doutrina, eu não gosto dessa palavra doutrinar. Inclusive, eu fui contra isso uma vez, quase fui expulso da Federação Espírita e do Movimento Espírita, porque eu dizia: isso, vamos falar dentro da ciência espírita, não da religião. Fé é uma coisa. Fé você tem. Fé você é crer no que você não vê. É você aceitar o que você não vê. Ciência é aquilo que você comprova pela observação. Por isso eu estudo a ciência espírita pela observação. Sem a presença dos não médios, sem a presença desses que dizem que não sentem nada, a reunião se tornaria tão fraca que quase nada produziria, gente. Então, esses que reclamam com vocês, que não sentem nada, vão à reunião: eu não sinto nada, eu não sinto nada, esses são os mais importantes, e não tem ninguém que diga isso para eles. Aí eu estou dizendo agora em público, a quantos quiserem me ouvir e vão depois ouvir no YouTube, onde for, aonde eu estiver, eu vou dizer, e vocês vão dizer: esses que dizem que não sentem nada são os mais importantes para a reunião. São aqueles que dão equilíbrio, dão a força e evitam que hajam aquelas impedâncias, aqueles problemas, aqueles conflitos, que hajam as interferências de um médium no outro, de um espírito de um médium com o espírito do outro. Como há esses transformadores que aumentam a corrente, existem os que agem de modo inverso. Aí também tem outro detalhe. Tem os que diminuem a corrente. Quem são os que diminuem a corrente? São aqueles que se isolam do conjunto. Eu estou aqui sentado, estou com o médio aqui do lado, outro médio do outro, estou numa reunião mediúnica, estou pensando na minha namorada. Estou pensando na prestação que eu tenho que pagar do carro que vence amanhã e eu não tenho dinheiro.
Estou pensando no jantar que eu vou ter que fazer para agradar o meu chefe, ou jantar com o meu chefe, ou jantar, ou participar de uma viagem. Eu vou ter que viajar e eu não queria viajar. Então a pessoa está totalmente ali com pensamentos próprios e que cede ao cansaço. Tem uns que até dormem. Vocês já perceberam que tem algumas reuniões que tem pessoas que chegam assim e dormem, chegam a dormir. Eu só estou falando coisas práticas porque eu já vivi tudo isso. Vocês estão percebendo isso? Eu já vivi tudo isso, a pessoa dorme. Aí você pensa que a pessoa está em transe dorminhocadamente falando. Está dormindo, cede ao cansaço do dia e dorme. A interrupção da corrente trabalha como um transformador que diminui a corrente, embora não na corte. Não corta a corrente, mas atrapalha demais aqueles que dormem, porque não estão preparados. Eu não vou me alongar mais, eu já estou com 50 minutos de palestra, mas eu poderia, só para encerrar hoje, falar sobre a telemediunidade, de uma forma muito simples, rápida, porque eu adiantei bastante as matérias de hoje, porque eu preciso falar sobre magnetismo e sobre biologia, e depois psicologia e parapsicologia. Também na reunião mediúnica, meus irmãos, meus caros irmãos que me ouvem, há pessoas que atuam como válvulas retificadoras, quase agentes catalíticos, que permitem ao aparelho sensitivo, que é o médium, seu aparelho sensitivo, a recepção das mensagens. No entanto, essa tarefa é quase sempre afeta a seres desencarnados. Como eu disse, há uma preparação muito grande antes da reunião e ao lado de cada médium, de cada um não médium que está lá presente, tem sempre um desencarnado de alto nível que foi para lá para trabalhar. Não pensem vocês que vocês estão ali na mesinha, está tudo muito bonitinho e que não tem ninguém, que você olha para um lado, para outro, não vê ninguém. Não, está cheio, ó, assim de gente. Uma vez eu estava fazendo uma reunião mediúnica e minha filha disse, você viu quanta gente tem aí? Eu disse, vi, tem um monte. Ficou todo mundo em pé aqui do lado direito, todo mundo em pé do lado esquerdo, faziam fila na porta. Tinha uma pessoa que ficava, uma pessoa que eu digo porque os desencarnados são pessoas também, são humanos. Tinha um que ficava do lado esquerdo e outro do lado direito. O do lado esquerdo eram pessoas que estavam separando aqueles espíritos desencarnados que vinham ouvir as pregações e aquilo que eu falava de Jesus. E do outro lado, os sofredores, aqueles que vinham falar sobre ter um consolo, para descobrir o que aconteceu com eles. Eles não sabiam, eles estavam ali, mas não sabiam porque estavam. E estavam sofrendo muito, porque eles batiam nas pessoas para falar com elas e elas não respondiam. Eles diziam, o que eu faço? Eu tento falar e não me respondem. No entanto, essa tarefa quase sempre afeta os seres desencarnados. Os seres, a telemediunidade é feita por seres desencarnados. Essa telemediunidade em que um espírito retifica as correntes mais elevadas, tornando-as acessíveis aos aparelhos encarnados. Em muitas ocasiões, esses intermediários que estão em nossas reuniões mediúnicas acrescentam a essa tarefa a de transformadores para diminuir a intensidade da corrente a fim de poder ser recebida pelo aparelho mediúnico. Eles controlam a nossa reunião de tal maneira que não somos nós quem fazemos praticamente a reunião. Precisamos analisar esse comportamento como uma onda de som. Quando os elétrons viajam por um gás, têm eles a propriedade de eletrizar os átomos desse gás, que se tornam carregados, possam tão denominar-se de íons, ou íons, como as pessoas costumam falar. Os íons podem defini-los assim como átomos ou radicais eletricamente carregados. Eles funcionam como íons. Durante o dia, a atmosfera fica demais ionizada e, por isso, os aparelhos receptores
funcionam com menos perfeição. A mesma coisa na reunião mediúnica. Daí a necessidade de eu encerrar a reunião de hoje falando sobre o ambiente da sessão. Daí a preferência para o exercício da mediunidade nas horas noturnas, quando há muito poucos íons elétricos na atmosfera, já que a mediunidade funciona à semelhança do rádio, como eu disse antes, e expliquei, inclusive até com televisão, tal, etc., dei vários exemplos, você deve ter visto, e o comportamento das ondas de pensamento é semelhante às ondas hertzianas do rádio. Vibrando intensamente, os íons elétricos produzidos pelas radiações solares, eles interferem nas reuniões, embora funcionem em faixa de ondas mais baixas. Nas ondas mais delicadas do pensamento, assim como, de um modo geral, as ondas solares luminosas, interferem nas manifestações dos fluidos magnéticos e no ectoplasma. Nós vamos falar sobre ectoplasma. Me perguntam muito sobre o ectoplasma, que é o que ajuda a materialização, que é a seção do ectoplasma que faz com que os espíritos se materializem. Os cachimbos se materializam. Uma senhora uma vez me contou que não estava entendendo porque ela acordou de manhã e tinha um cachimbo ao lado da cama que ela dormia. E a outra vizinha veio fazer uma visita e ela disse, puxa vida, eu não entendi, esse cachimbo estava aqui. Aí a vizinha disse, esse cachimbo pertence a fulano de tal, daqui a uns... Aquele que morava naquela quinta casa ali da esquina, que desencarnou há 3 semanas. Ele foi lá e materializou. Ele foi visitar a moça, a senhora que estava doente, foi ajudá-la e materializou o cachimbo dela com o ectoplasma dela própria. Ela se deu o ectoplasma para isso. Mas isso é matéria muito mais complexa para depois. Por que as reuniões são feitas à noite? Exatamente por isso. Porque os efeitos físicos necessitam da ausência dos raios luminosos. Eu vou confessar. Eu sou um médium de efeito físico. Eu tenho várias. Infelizmente, não sei, Deus me deu alguns dons. Um deles é de efeito físico. Luz apaga sozinha, televisão apaga sozinha, computador liga e desliga sozinho. Estou fazendo um trabalho, ele some. E assim sucessivamente. Como tem os telecinésicos, aquele que consegue movimentar. Então, o médium de efeito físico é terrível. Ele bate porta, ele fecha a porta. Eu consigo saber que tem um monte de gente numa casa quando eu chego e começa a acontecer um monte de efeito físico. Aí eu já digo, meu Deus do céu, eu vou ter que controlar isso. Muito bem. Os efeitos físicos necessitam da ausência dos raios luminosos. Eles normalmente ocorrem à noite. Então, para o bom funcionamento de uma reunião mediúnica, meus irmãos, para encerrar, é indispensável um ambiente bem ionizado, positivamente, com pensamentos elevados, sem discussões, sem brincadeiras, sem bate-papo, sem tititi, vamos tomar um café, vamos ali, vamos acolá, não sei o que lá. O que aconteceu? E teu filho tirou nota boa, como é que foi? Como é que está? E o meu trabalho, eu estou com problema, eu estou desempregado. Deixem essas coisas para depois. Pensem só, se concentrem só e objetivem só a reunião. A atmosfera assim carregada facilita as comunicações, já que ativa o campo eletromagnético. O melhor meio de se ontizar o ambiente é manter os acumuladores ligados ao gerador, manter as mentes e os corações unidos ao Pai, Deus, Jesus, de modo a emitir cationtes que saturam a atmosfera. Essa emissão é realizada pelos pensamentos de amor desinteressado e de prece desinteressada. Jamais por preces particulares que só para si ou para os seus servem, nem com amor só para aqueles que estão em contato conosco. Evitemos isso. Pensemos no próximo. Lembre-se, eu vou encerrar nossa reunião de hoje com uma expressão dita por Jesus.
essa expressão dita por Jesus, ela não pode ser esquecida por nenhum de nós. Eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Eu sou a plena compreensão e iluminação desse assunto que nós dissemos aqui agora, que eu preciso saber e compreender. Diga isso, eu sou. Eu tenho capacidade de aprender tudo isso. E sendo assim, em nome de Jesus, eu vos abençoo a todos. E que lhes dê paz, amor, caridade. Fora da caridade não há salvação, amigos. Então, por favor, não pense só em vocês. E não façam prece só para pedir coisas para vocês. Peça para o vizinho. Tem gente que tem mais problemas que cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. Tinha um padre aqui hoje.